Oscarto da famiglia, uma aeroa VIP isolada, provavelmente no terceiro andar, para proteger a galera do barulho e do odor. Pequeno oasis de paz para os quatro casais que tocaram essa operação inacreditável. Isso não é só uma história. É a prova de planejamento divino e uma capacidade humana extraordinária que desafiamos tudo o que conhecemos. Agora, par tudo o que você está fazendo. Respire fundo. E pense no que acabamos de desvendar. No século XXI, como toda nossa tecnologia de ponta, nosso computador, nossa máquina, nosso robô, nossa equipe de milhares de engenheiros e cientistas, ainda teremos desafio gigantesco para replicar a logística e a engenharia da Arca de Noé. Pense na brilhantismo absoluto por trás daquela solução. Piso inclinado para gerenciamento de digital, isso é design sustentável mesmo do conceito existir. Sistema de alimentação e hidratação semi-automático é o ancestral das nossa tecnologia de automação, inventado há milhares de anos. Técnica de preservação de alimentos que garantirá suprimento por meio de anos. Sem geladeira, sem conservante químico, isso é conhecimento que desafia até mesmo o que pensamos sobre a ciência da conservação. Como? Como uma única família. Sem acesso à universidade, sem internet, sem maquinário pesado. Conseguir executar projeto de tamanha complexidade de perfeição, este não é apenas conto antigo. É uma obra-prima de engenharia e logística que os maiores cientistas e engenheiros do nosso tempo, ao analisarmos dados, seriam forçados a admitir. Há nível de inteligência aqui que transcende a capacidade humana daquela época. Isso nos leva a uma única e poderosa reflexão. Será que essa não foi apenas uma história, mas projeto guiado, inspirado e até mesmo executado por uma mente muito superior? Uma inteligência que planeja cada detalhe, cada solução, garantindo a sobrevivência não apenas de uma família, mas de ecossistema inteiro? Essa é a genialidade da obra que nos faz questionar os limites do que é possível e admitir que, talvez, a ciência e a fez encontramos quando a escala da perfeição é tão esmagadora que só podemos só dizer. Isso é puro gênio. Isso é inspiração divina. A Arca de Noé não é só uma relíquia do passado. É testemunho eterno da inteligência que opera muito além da nossa compreensão. Prepare-se para o chocante bastidor da maior proeza de engenharia da história. O sistema de água da Arca de Noé era quase de gênio puro. Imagine, a água da chuva era simplesmente captada em reservatório gigantesco. E o mais inacreditável, passava por uma filtragem secreta usando areia e carvão, uma técnica que a gente valoriza hoje, mas eles já dominavam. E a distribuição? Uma teia complexa de tubo e cano feito de bambu ou madeira furada, levando água limpa e pura para cada canto da arca. Isso é tecnologia avançada milênio antes do nosso tempo. E a rotina dentro da arca era uma maratona sem fim. Plano de guerra que não dava trégua. Todo santo dia tina. Checa geral no bicho para ver se estava moqué. Reabastecer os comodoros e bebedouros sem parar. Vacinar a área de convívio para evitar o caos. Manter as lâmpadas acesas para não ficar no escuro total. Claro, cozinhar para a família. O ciclo insano se repetia sem posar por todo o tempo do dilúvio. E como eles sabiam que dia era? Usava método primário. Tipo risco em parede ou anotação em rolo de couro. Parece bobo, mas é sistema super simple permite controle exatissimo da passagem dos dias. Registro cronológico impecável que foi essencial para a história bíblica que conhecemos. Não era só uma família, era cartório flutuante. E a comida de a galera, nada de gourmet. A dieta era bem básica, focada só no que dava para guardar. Arroz, feijão seco, fruta roscada e aquele arroz em fermento. Monotono, pra caramba. Mas essa alimentação, por mais chata que fosse, garantia os nutrientes básicos para essa tripulação sobreviver. Era comida de sobrevivência puro. Agora, imagine o barulho insano dentro da arca. Era desafio que podia levar qualquer à loucura. Misture o berreiro de os bichos, o gemido de a madeira como balanço, o estrondo da sonda batendo a chuva sem parar lá fora. Era caos sonoro constante. Inferno de ruído. O mais chocante, a família se adaptou mentalement a tudo isso. E a prova de uma resiliência humana inacreditável. Elle era forte per a caramba. É sistema gigantesco. Essa máquina complexa, funcionando sem falha por meio de ano. E o mais absurdo,
SEM nenhuma tecnologia de hoje. Pense nisso. Agora, presta atenção. Pense comigo, de verdade. No EM pleno 2025, como a nossa tecnologia de ponta, nosso supercomputador que cabemos no bolso, nosso sistema de inteligência artificial que conversamos com a gente, nossa máquina que fazemos caso de usina, como a nossa equipe de engenheiros cientistas e brilhantes do planeta. Ainda teríamos o desafio absurdo para replicar a logística e a engenharia que rolaremos dentro da Arca de Noé. A gente fala de sustentabilidade, de captar água da chuva, de filtro de carvão e areia, mas eles fazem isso há milênios. Sem energia elétrica, sem bomba, sem tubulação de PVC. Imagina precisar para montar uma rede de bambu que não vazava e levava água limpa para cada canto do navio. Nosso sistema moderno de tratamento de água são complexo, mas a simplicidade engenhosa da Arca é de que o quexo. Você conseguiria fazer isso hoje, no seu quintal, sem o Google para te ajudar? Você já se perguntou como era a Arca de Noé por dentro e como ela realmente funcionava? Neste documentário, exploraremos o segredo da Arca através das escrituras, estudo arqueológico interpretação que revelamos sua construção engenhosa. Seria possível que esta estrutura tivesse abrigado todos os animais do mundo? Prepare-se para desvendar o maior mistério da humanidade. Como uma estrutura imensa, repleta de segredo, foi capaz de abrigar os exércitos da natureza? Neste vídeo revelador exploramos a profundeza da Arca, desvendando sua construção enigmática, a logística usada que manteve a vida a bordo, enfrentando a fúria implacável do dilúvio bíblico. O que arqueólogo e engenheiro moderno está desvendando sobre a Arca de Noé virar de cabeça para Bexo tudo que você achava que sabia sobre essa história milenar. Prepare-se para a revelação que desafiamos nossa compreensão da tecnologia antiga. Como lidavam com tonelada de resíduos de merda e o sistema de água engenhoso operava sem bomba elétrica? Estas são apenas algumas das questões que este vídeo imperdível responderá. A construção da Arca de Noé é uma das façanas mais impressionantes da engenharia naval da antiguidade. Segundo o relato EM Gênesis 6h15, sua dimensão exata fora revelada por ninguém menos que o próprio Deus. Um colosso de 340 de comprimento, 50 de largura e 30 de altura. Convertendo para nossa medida atual, obtemos proporção verdadeiramente extraordinária. Prepare-se para uma jornada épica. Descubra como a ciência, a fé e a história se entrelaçam para revelar a verdade que desafiamos o tempo. Você está prestes a testemunhar a história como nunca antes. Venha como a gente encontrou revelamos o segredo da Arca de Noé. 135 mètres de comprimento, 22,5 mètres de largura e 13,5 mètres de altura. Arca de Noé tinha o comprimento de campo de futebol e a altura de prédio de 4 andares. Embora menor que os navios de cruzeiro moderno que chegam até 290 metros, sua proporção são incrivelmente estáveis. Engenheiros descobriram que o formato da Arca era perfeito para enfrentar a mar mais brava. Noé, com cerca de 600 anos, liderou essa incrível obra por 120 anos, superando o desafio enorme ao longo do caminho, o segredo por trás de uma das maiores construções da humanidade. A organização do espaço seguia uma lógica útil. Os 3 andares da Arca foram feitos para receber tipos diferentes de animais. O andar de Bexo guardava os bichos maiores e pesados para dar firmeza à estrutura. O andar do meio tinha animais de tamanho médio, e o de cima era para os menores a ave. Cada parte era ajustada para o que cada bicho precisava. Bicho que comiam planta e bicho que comiam carne ficavam em lugar separado para evitar briga. Répteis e anfibios tinham local como clima e umidade controlado. Ficavam em área própria no andar de cima. Cine mostramos que muitos animais na Arca eram filhotes ou casa adultos, precisando de menos espaço e comida. Esse plano também me ajudava a cuidar de les diminuir a quantidade de líquido fetal. Os dinossauros, por exemplo, teriam sido levados como filhotes, bem menor que os adultos mostrados em filme e livro. A escola cuidadosa dos tipos originais mostra plano muito inteligente. Estudo genético de hoje confirmam que é possível ter a variedade de vida de hoje a partir de poucos casos de animais, por meio de como a espécie mudam depois do dilúvio. Essa grande tarefa, nunca antes vista, foi feita por sua outra pessoa, Noé, a esposa dele, os 3 filhos e a nora. A capacidade desse pequeno grupo de cuidar de 7.000 animais mostra uma organização fora do comum para a Bíblia, ajuda de Deus.
Ce es número que impressionamment sua admiração pela inteligência do plano de Deus, curta mostra essa descoberta para quem se interessa por esse santo. Mas como essa família conseguiu dar comida soda todo es bicho por meio de ano no mar aberto? Como el cuidaram de muita tonelada de lixo sujeira todo dia? Cuidar de cerca de 6.800 animais lugar fechado por 370 dias e pense bem, acabamos de desvendar os bastidores de feito logístico inacreditável. Imagine por instant, apenas 8 pessoas. Isso mesmo, 8, cuidando de 7.000 animais. Não eram animais que eram de toda a espécie, de porte colossal a minuscula ave, todo estrategicamente organizado e treandar, com ambiente controlado e dieta específica. Herbívoro e carnívoro separado, repte e microclimat, a precisão do projeto é fenomenal. O mais chocante, essa família administra o tonelada de dejeto diariamente garantiu alimentação e saúde de todo por meio de ano e alto mar. Para refletir, como é possível que grupo tão pequeno tenha executado desafio tão monumental? A seleção de juvenis, o planejamento genético, a organização impecável, tudo aponta para uma inteligência portra que transcende o humano comum. Será que apenas uma história ou uma verdade profunda sobre a capacidade, organização, sim, uma assistência divina que permite tal proeza? Dexuamente mergulhar nessa ideia, o que es relato diz sobre o planejamento, a feito o impossível que se torna real? Essa é uma história que desafia a lógica e nos convida a uma admiração ainda maior pela complexidade e pelo mistério da vida. Isso não foi sorte, foi genialidade pura. A análise dos bastidores revela sistema de organização incalculavelmente avançado para a sua época. Estamos falando de planejamento que desafia a compreensão humana. O primeiro gol de mestre, o sistema de alimentação de alta tecnologia. Segundo o estudo arqueológico textual SIM, temos prova. A arca contava com dispositivo que hoje chamaríamos de semi-automático. Imagine isso, gigantesco pote de cerâmica, a famosa botija, posicionado estrategicamente nas jolas. A sacada de gênio, abertura precisamente calibrada que librava a ração e a agana dose exata para cada espécie. Nada de desperdício. Tudo na medida. A comida, como não apodrece por meio de ano, pura engenharia de sobrevivência. Documento histórico sugerem que Noé dominava truque de conservação sofisticadíssimo, desidratação ao sol, depósito seco e pot lacrado. O cardápio, graos, feno, fruta seca, semente, plano alimentar meticulosamente calculado para a nutrição de milhares de animais. Mas o verdadeiro pesadelo era o lixo. Estamos falando de várias toneladas de dejetos animais por dia. Como ele resolverá isso? Prepare-se para a inovação absurda. A jola foram construída com piso inclinado que direcionava toda a sujeira para cane específico. Esse cane convergia para tanque gigante no porão da embarcação, equipado com comporta misteriosa que permitia o descarte regular para o oceano. Uma verdadeira máquina de limpeza gigantesca. E a luz nessa escuridão e alto mar, lâmpada a óleo, abastecida com azeite de oliva ou gordura animal. Monter o sistema iluminado era trabalho incessante, 24 horas por dia, garantindo que tudo funcionasse na escuridão da arca. A rotina, a gente mal consegue monter a casa organizada com aspirador, robô e máquina de lavar. Elle trabalhava 24 horas por dia, 7 dias por semana, por meio de ano, alimentando milhares de bichos, limpando tonelada de sujeira, cuidando da iluminação, montando a saúde dos animais, sem folga, sem feriado, sem licença médica. Isso é nível de disciplina, resiliência e organização que faria qualquer CEO de empresa gigante do mundo chorar de admiração. A gente reclama de uma semana de home office. Imagine 370 dias confinado, comme 7.000 animais. Au tempo, a gente se perde sem o celular, sem o calendário digital. El mantinam a contagem 2 dias com marcas simples ou pergamino, de formato precisa que o registro é fundamental para a narrativa bíblica. Isso não é o controle temporal. É uma obsessão pela veracidade dos fatos, uma dedicação que nos faz questionar o que é realmente importante registrar. A comida, a gente tem delivery, geladeira, supermercado 24 heures. Elle vivra mais de ano comme uma dieta super básica de alimento seco, conservado com método que
Hoje, a gente usa para viajar espacial o kit de sobrevivência. Pense na capacidade de planejar a nutrição para uma tripulação humana milhar de animais por tanto tempo, sem perder a sua da força para trabalhar. O barulho, a gente usa a fonte de ouvido como cancelamento de ruído para fugir do trânsito. Imagine o caos sonoro constante dentro da arca, berro de bicho, range da madeira, o impacto da sonda, a chuva sem parar. Viver humano inteiro nesse ambiente insano exige uma força mental que a gente nem consegue conceber. E a prova de que a mente humana, ou talvez a mente guiada, é capaz de s'adaptar ao extremo absoluto. Então, para refletir como a gente, como é possível que uma família, sem os recursos da nossa era, tenha realizado projeto de tamanha complexidade, precisão e eficiência, e por isso que, quando os cientistas e brilhantes analisam os dados, eles são forçados a admitir que essa não foi na uma obra humana. E nível de gênio, de planejamento e de execução que se pode ter vindo de uma fonte de sabedoria infinita. A Arca de Noé não é só uma história. É a prova incontestável de que existe uma inteligência superior operando na história da humanidade, uma genialidade que nos faz questionar os próprios limites do que achamos que sabemos sobre o mundo. E de arrepiar, não é mesmo. Disse-me tout de point, enthousiasme, curant reality comparaison, urgent réalisation, incredible questioning, en maintenance de sensationnalisme factual ton, linking back to divine inspiration point agora. Presta atenção. Pense comigo, de verdade. No. EM pleno 2025, como a nossa tecnologia de ponta, nosso supercomputador que cabemos no bolso, nosso sistema de inteligência artificial que conversamos com a gente, nossa máquina que fazemos cast do usina, como a nossa equipe de engenheiros cientistas e brilhantes do planeta. Ainda teríamos desafio absurdo para replicar a logística e a engenharia que rolarão dentro da Arca de Noé. A AGUA, a gente fala de sustentabilidade, de captar água da chuva, de filtro de carvão e areia, mas eles já faziam isso há milênio, sem energia elétrica, sem bomba, sem tubulação de PVC. Imagina precisar para montar uma rede de bambu que não vazava e levava água limpa para cada canto do navio. Nosso sistema moderno de tratamento de água são complexo, mas a simplicidade engenhosa da Arca é de quero quexo. Você conseguiria fazer isso hoje, no seu quintal? Sem o Google para te ajudar? A rotina, a gente mal consegue monter a casa organizada como aspirador, robô e máquina de lavar. Elles trabalhavam 24 horas por dia. 7 dias por semana, por meio de humano, alimentando milhares de bichos, limpando tonelada de sujeira, cuidando da iluminação, montando a saúde dos animais, sem folga, sem feriado, sem licença médica. Isso é nível de disciplina, resiliência e organização que faria qualquer CEO de empresa gigante do mundo chorar de admiração. A gente reclama de uma semana de home office. Imagine 370 dias confinado. Comme 7000 animais. Au tempo, a gente se perde sem o celular, sem o calendário digital. El mantinam a contagem 2 dias com marcas simples ou em pergamino, de formato precisa que o registro é fundamental para a narrativa bíblica. Isso não é o controle temporal. É uma obsessão pela veracidade dos fatos, uma dedicação que nos faz questionar o que é realmente importante registrar. A comida, a gente tem delivery, geladeira, supermercado 24 horas. Elle vivra mais de humano comme uma dieta super básica de alimentos secos, conservado comme méthode que, hoje, a gente usa para viajar espacial o kit de sobrevivência. Pense na capacidade de planejar a nutrição para uma tripulação humana milhar de animais por tanto tempo, sem perder a sua da força para trabalhar. O barulho, a gente usa a fonte de ouvido como cancelamento de ruído para fugir do trânsito. Imagine o caos sonoro constante dentro da arca, berro de bicho, range da madeira, o impacto da sonda, a chuva sem parar. Viver humano inteiro nesse ambiente insano exige uma força mental que a gente nem consegue conceber. E a prova de que a mente humana, ou talvez a mente guiada, é capaz de s'adaptar ao extremo absoluto. Então, para refletir como a gente, como é possível que uma família, sem os recursos da nossa era, tenha realizado projeto de tamanha complexidade, precisão e eficiência, e por isso que, quando os cientistas e brilhantes analisam os dados, eles são forçados a admitir que essa não foi uma obra humana. E nível de gênio, de planejamento e de execução que se pode ter vindo de uma fonte de sabedoria infinita. A Arca de Noé não é só uma história.
E a prova incontestável de que existe uma inteligência superior opondo na história da humanidade, uma genialidade que nos faz questionar os próprios limites do que achamos que sabemos sobre o mundo. E de arrepiar, não é mesmo? Isso e marcou na história da engenharia antiga o gestão de recursos. A sobrevivência de todas as espécies embarcadas atesta a eficácia dos métodos empregados. Quando a gente investiga a fundo como a arca era feita, a gente vê que ele tinha conhecimento de engenharia que passava muito do que era possível naquele tempo. Cada pedacinho da construção é uma prova inegável de que teve uma ajuda de outro mundo nesse projeto. O jeito que o ar circulava lá dentro era uma das coisas mais inteligentes de toda a obra. Tinha uma fresta no alto, chamada soar, que significa luz, e mebreco, como tipo a 45 cm, colocada no lugar certo para fazer o ar quando subir o frio descer, uma ventilação de graça. Esse módulo garantia que o ar fresco rodasse sem parar pelo andar, algo vital para a vida de milhares de animais em lugar fechado. Cano que subiam, tipo tubo EMP, feito provavelmente no meio das paredes duplas, ajudava a espalhar o ar limpo por todo lado. A diferença de calor entre o andar e o outro criava efeito chaminé gigante, garantando ar sempre limpo novo, sem precisar de nenhum aparelho moderno. A força bruta da arca aguentando aquele tempo apocalíptico prova que a engenharia era simplesmente fora de série. A forma de quexa, que muita gente desinformada vivia criticando, na verdade, dava a maior firmeza e mais bravo. Era que la proporção de 6 vezes mais comprida que larga fazia ela pesar mais ambexo, cortando a chance de virar. A madeira que se cruzava a caiam longe formava uma espécie de favor de mel gigante, tipo o que se usa no navio de hoje. El jeito de montar espalhava peu era igual à pressão da sonda gigantesca, impedando que a arca desmoronasse. Era que la camada preta de asfalto não se vedava tudo para a não entrar, mas também deixava a madeira meio elástica, fazendo com que ela aguentasse o esquacem quebrar nada. Os lugares feitos ao pé era el reptile anfíbio mostrando que ele entendia muito do que os bichos precisavam para viver bem. Es continuo tinha pequeno clima proprio, controlado de forma totalmente natural, sem gastar energia. Pode de água no ponto certo criava marea mais molada, enquanto o lugar como eles garantiam continuo mais seco, exatamente como precisava. O som lá dentro era verdadeiro tormento para a cabeça. O barulho que Enao parava vinha de milhares de bichos berrando, da madeira ranjando sem parar, da sonda batendo sem cessar da chuva cando sem força total. Pesquisa sobre o som dizem que a bagaça sonora passava 2,85 decibéis, tipo uma fábrica industrial aberta 24 horas. Para não pirar remonter a cabeça boa por 370 dias nesse inferno, e precisaram de truques de adaptação fora de o comum. Então, ol bem para o que acabamos de descobrir, de verdade. Veja como se proprio holo, como a monte aberta. A gente falou de sorte o pessoa cuidando de casa temia l'anime. E número que desafia nossa cabeça. Bicho de todo tipo, dos gigantes aos mudino, todo organizado e mandar, cada no seu contino especial, como comida na hora certa e a galampa. Isso já é feito que nos faz questionar. Como assim? Mas não para rapport. A gente viu como a arca era uma máquina perfeita. jeito de ventilar o ar que faz o ar quando o fresco entrar, sozinho, sem ventilador, sem motor. Uma construção tão forte que aguenta a maior tempestade, como formato que não deixa virar, tipo de asfalto que faz a madeira dobrar sem quebrar, como se fosse borracha. Pense nas paredes duplas no tubo que levávamos ar por todo lado. Que ideia brilhante! El cuidaram de tonada e tonada de elixo todo dia, como de e não é ar. Eram soel. A rotina era pesada, sem descanso. A comida era simple, mas garantia a vida de todo. E o barulho lá dentro, inferno sonoro. Gritaria de bicho, madeira ranjando, ronda batendo. A gente mal aguenta o trânsito da cidade. Imagine viver nisso por 360 dias. Como som mais alto que uma fábrica industrial. Que força mental essa pessoa tivam. Agora, par segundo. Pense com clareza. No, hoje, como toda a nossa ciência, como internet, computador poderoso, máquina que voam para o espaço, teríamos uma enorme dificuldade em fazer algo parecido. A gente tem em geral arquiteto, nutricionista, biólogo, psicólogo, exercito de especialista. Ele era muito pessoa. Ol para a grandiosidade absurda dessa obra.
cada detalhe, cada sistema, cada solução. Nao e uma história. E projeto Deo engenharia avançadíssima, de logística perfeita, de uma inteligência fora Deo normal, pensada para funcionar por humano inteiro, sem falha, nas condições extremas que se pode imaginar. Então, eu te pergunto, como, de verdade, como essa obra colossal foi construída e realizada? Como grupo tão pequeno, e uma época sem enorme recurso moderno, conseguiu essa façana impossível? Quando a gente coloca os fatos na mesa, sem tirar nem pôr, sem esconder nada, a única resposta que realmente são que os próprios cientistas me honesto teriam que admitir, é que tudo isso aponta para planejamento e uma ajuda que vem de lugar muito, mas muito maior. Uma inteligência divina. Uma força que inspirou e guiou essa obra inacreditável. Essa arca não é apenas barco gigante. E monumentou a genialidade, l'ombrete imortal da capacidade de superação humana. Mais importante, da grandeza e Deo poder Deo projeto Deo 2 que se manifesta na história. E film real que nos faz acreditar no impossível. Que a história da arca não seja apenas relato impressionante, mas chamado poderoso a sua fé. Que ela te lembre que, não importa a dimensão da tempestade que você esteja enfrentando, existe uma MAO divina capaz de te guiar, de te proteger, de te levar para lugar seguro. Então, erga a cabeça. Confie. Tenha fé. Porque a mesma força que sustentou aquela arca colossal por 370 dias, a mesma inteligência que arquitetou cada solução impossível, é a mesma que sustenta você neste exato momento. Encontre seu refúgio, sua paz e sua força nessa fé. Porque a arca de Noé não ensina a maior lição de toda. Quando a gente confia em Deus, o impossível se torna o nosso porto seguro. Essa é a mensagem mais poderosa para esse dia. E se você sentiu essa verdade no coração, deixe seu like. Compartilhe, se inscreva no canal para mes reflexos que transformam. Até a próxima.